Tudo tranquilo. Esperei mais um pouquinho aqui para ver se entrava mais alunos, mas agora parece que deu uma paradinha. Vou fazer minha chamadinha aqui. Pessoal, dá para ver a tela aí? Sim. Deixa eu ver quem que tá aqui querendo entrar. Pera lá. Pronto. Então vamos lá. Aline? Amanda? Aqui. Alice? Caroline? Aqui. Bárbara? Bianca? Caio? Leila? Carlos Eduardo? Clara? Danilo? Davi? Gabriel Koji? Eu. Presente. O Davi está presente? Não, Danilo. É que meu microfone tinha travado. Gabriela Rodrigues? Presente. Gabriele Junqueira? Giovana? Giovana Braga? Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Aqui. Guilherme Azevedo? Presente. Guilherme Nascimento? Gustavo dos Reis? Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Cerqueira? Isabela Carvalho, presente, professor. Isabela Cruzado? Isabela Gil? Isadora? Isadora Cordeiro? Ítalo? Júlia dos Santos? Júlia Virgínia? Laila? Amaral? Lucas e Marcos? Aqui. Luísa Viana? Marcele? Aqui. Marco Antônio? Aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Matheus de Almeida? Matheus de Almeida. Matheus Evangelista? Matheus Cali? Opa. Opa. Matheus Rodrigues? Matheus Silva? Maísa? Mel? Michele? Milena? Natália? Aqui, professor. Natan? Rafaela Magalhães? Rafaela Santiago? Renan? Thaís Fernandes? Thaísa Silva? Aqui. Tainá? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Aqui. Yasmin? Muito bem. Deixa eu voltar lá para ver se tem alguém aqui para entrar ainda. Aline Matheus Rodrigues. Deixa eu acertar aqui. Aline Matheus Rodrigues. Ok. Deixa eu ver se tem uma mãozinha levantada aqui. Pera lá. Professor, Yasmin está presente, tá? Ok. Renan. Certo. Deixa eu marcar aqui. Renan. Pontinho. Muito bem.
Assunto novo hoje. Vamos começar a pincelar já a nossa apostilinha nova. Pegaram a apostila já, pessoal? Sim. Já. Muito bem. Então vamos lá. Quem tiver sem apostilinha aí, vai acompanhando, vai anotando aí no caderninho. Quem já tiver com a apostila, vamos começar. Vou colocar aqui para vocês verem o nosso novo assunto. Deixa eu pôr aqui. Ampliar. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então tá lá. Esse volume 8, nós vamos estudar aí, vai abordar aí a eletroquímica. Então, a eletroquímica vai ser a parte, né, da química, que estuda os processos que envolvem reações de óxido-redução, que envolvem transferência de elétrons. Essas transferências de elétrons, então, podem ser aproveitadas para que nós possamos gerar, né, energia elétrica, construir dispositivos, né, que possam produzir energia elétrica, armazenar energia elétrica. Então, é uma parte aí fundamental da química que envolve né, as reações de óxido-redução. Esse conteúdo, né, ele é muito cobrado em termos de vestibulares. Provas do Enem, todo ano nós temos muitas questões aí que envolvem esse assunto. E, então, é de fundamental importância, né, que nós demos aí uma bela de uma atenção para essa parte de eletroquímica. Então, a chamada que ele dá aí na sua apostila, vocês estão vendo aqui uma bateria, né, uma pilha, está sendo mostrada aí. Essa pilha, ela foi projetada dentro de condições onde ocorrem reações químicas de transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons é utilizada para gerar corrente elétrica, né, gerar energia elétrica. Então, aí no capítulo 15, o primeiro passo nosso vai ser estudar as reações de óxido-redução e os processos, né, eletroquímicos que são espontâneos, ou seja, eu tenho uma reação química acontecendo de maneira espontânea e eu tenho a produção de eletricidade, geração de corrente elétrica a partir de um processo espontâneo. Então, eu tenho o funcionamento de uma célula eletroquímica. No capítulo 16, eu tenho os processos eletroquímicos que são não espontâneos, ou seja, que eu tenho que fornecer energia externa para que ocorram as reações de óxido-redução. Nesses processos não espontâneos, então eu vou ter que fornecer energia elétrica para que se produzam reações químicas de interesse. E nesse caso, a aplicação prática disso é a eletrólise, né? Eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Além disso, nós temos que examinar os aspectos quantitativos dessas reações eletroquímicas, ou seja, é um cálculo estequiométrico que envolve, além do que nós já conhecemos da quantidade de matéria, a massa, nos balanceamentos que nós fazemos nas equações e nas previsões de quantidades que são formadas e consumidas, nós vamos envolver nisso tudo a quantidade de energia, de eletricidade, de elétrons que estão envolvidas nessas reações. Deixa eu ver quem está esperando aqui no lobby. É um entra e sai até as 9 da manhã. Deixa eu ver. Gustavo dos Reis. Quem mais? Maísa. Voltando lá. Vou só marcar aqui. Tá, já marquei. Então, voltando lá. Deixa eu ampliar aqui. Descendo. Então, capítulo 15, pessoal, estão vendo aí na telinha, né? Nós vamos estudar as reações de oxirredução ou oxidorredução, ou também chamada de
reação redox, que envolve aí as oxidações e reduções nos processos eletroquímicos espontâneos. Então, está mostrando aqui, né, um filme fotográfico que era utilizado aí nas câmeras, né, fotográficas analógicas. Hoje nós temos aí as câmeras que são digitais, né? Então, essa tecnologia digital que nós temos hoje acabou vindo a substituir os antigos filmes fotográficos, né? Esses filmes fotográficos, eles têm uma película, né, de acetato, e nessa película de acetato é colocada uma substância, que é um haleto de prata. Haleto de prata significa que é uma substância que tem a prata ligada a um halogênio. E quando existe a incidência de luz, né, nessa película, acontece uma reação de óxido-redução, onde há uma decomposição desse haleto de prata, formando a prata metálica e liberando o halogênio na forma molecular. É o que ele diz aqui na revelação dessas fotos, né? Quando você faz a revelação dela, então, essa reação química vai permitir o surgimento da imagem que você capturou na sua câmera analógica. Ele quer que escreva, então, a reação que aconteceu, utilizando como nosso haleto, né, o brometo, na decomposição a partir da luz. Então, a reação que acontece, dá para escrever aqui, né? Vou escrever aqui em cima. Eu tenho lá o brometo de prata, então Ag, prata metálica, ela faz uma ligação iônica com o bromo. Aí o que vai acontecer, né, nessa reação? Com a presença lá de luz, né? Então, a luz, eu vou colocar aqui esse lambda representando que é um comprimento de onda, numa luz que é incidente. Vai liberar aqui a prata metálica, Ag, vai se depositar lá no papel e vai liberar o bromo na forma molecular. Bromo na forma molecular é o Br2, dois átomos de bromo ligados entre si, formando uma molécula. Para o balanceamento, então, eu tenho 2 bromos de um lado, tenho que colocar 2 bromos aqui nos reagentes, 2. E lá na prata, como eu tenho 2 pratas aqui no brometo de prata, tenho que colocar também um 2 na frente da prata. Tá aí. A equação balanceada da decomposição do brometo de prata. A segunda pergunta, ele faz o seguinte, aqui, ele quer saber como chama a reação química em que a decomposição ocorre pela ação da luz. É uma fotólise. Quando eu tenho uma decomposição, né, que é ocasionada aí pela energia luminosa, nós chamamos de fotólise. Vamos lá adiante. Os objetivos da unidade, então, pessoal, determinar o estado de oxidação dos elementos com base nas fórmulas químicas. Eu tenho que saber qual é o número de oxidação desses elementos, que está associado a um estado, né, onde ele tem uma determinada carga elétrica parcial. Vamos equacionar e balancear reações de óxido-redução. Tem uma técnica para balanceamento desse tipo de reação. Prever a possibilidade de ocorrência de uma reação espontânea, baseado no quê? Numa nova grandeza que nós vamos aprender, que são os potenciais padrão. Potenciais padrão de redução. Qual a tendência que um elemento tem de sofrer redução ou de sofrer oxidação? Existem valores numéricos que foram obtidos experimentalmente, né? Representar as equações químicas de uma pilha, no caso vai ser a pilha de Daniel, que foi a primeira que foi produzida, né, que foi construída, não a primeira, mas a que permitiu o estudo, né, desses processos químicos com mais propriedade, né? Escrever semi-reações anódicas e catódicas, né, e a equação global aí de uma pilha, usando uma linguagem, né, que é simbólica, e as notações, que são normas, né, recomendadas aí pela IUPAC, e analisar o que é o fenômeno da corrosão e como evitar a corrosão, porque uma situação que gera aí perdas, né, financeiras
tremendas. Então, para começar o nosso assunto aqui, pessoal, com relação à câmera fotográfica, que ele deu como ponto de partida, o princípio aí óptico, né, o funcionamento da câmera analógica, ele tem, então, etapas físicas e etapas químicas. A etapa física é capturar, né, a imagem lá na câmera, através dos raios luminosos, através das lentes, da objetiva. Então, essa captura de imagem é o processo físico. E o processo químico, né, vai ser você conseguir uma reação química, né, utilizando aí um material que seja fotossensível, ou seja, um material, uma substância que vai reagir a partir dessa energia luminosa e possibilitar, então, a formação de uma imagem. Nessa reação, que nós equacionamos lá em cima, vou mostrar aqui para vocês aqui do lado, só para destacar. Então, vejam aqui que o que acontece, né? A nossa prata, ela acaba, né, aparecendo naquela substância, o brometo de prata, né? Essa prata, como metal, é um cátion de carga positiva, Ag+. E o bromo, não metal, halogênio, ele é representado, como qualquer halogênio, tá esse X aqui, no caso o bromo vai ser o nosso X, com carga 1-. Ele é um ânion. Ele tem a tendência a ganhar um elétron. Então, o que acontece na reação? Esse elétron extra que tem aqui no meu brometo, ele é transferido para a prata, para o cátion prata. Nessa transferência, então, eu tenho a prata recebendo um elétron e formando prata metálica, Ag, carga 0, e aquele brometo, que era um ânion, que tinha um elétron disponível, que foi transferido, forma X com carga 0. Bromo com carga 0, digamos assim. Então, nesse processo, houve uma transferência de elétrons, onde eu tive um processo de redução para a prata. Ela tinha uma carga que eu vou representar por esse número +1, e depois da reação, esse número de carga dela passou a 0. Esse processo foi chamado de redução, ganho de elétrons, enquanto o bromo, que era o nosso X-, tinha uma carga, vamos dizer assim, um número de carga -1, e no processo passou a ficar com um número de carga 0. Ele perdeu elétrons. E essa perda de elétrons é chamada de oxidação. Esse processo, né, de oxidação e redução ocorre de maneira simultânea. Eu vou ter sempre uma espécie química que vai perder elétrons, oxidar, enquanto outra espécie química vai receber esses elétrons, vai reduzir. Então, a definição nossa que é básica, fundamental, é essa. Tem uma espécie química que perde elétrons, e esse fenômeno é chamado de oxidação. E temos uma espécie química que recebe elétrons, e esse fenômeno é chamado de redução. Eles acontecem de maneira simultânea, onde uma espécie perde elétrons, oxida, e a outra espécie ganha elétrons, reduz. Esses processos, pessoal, estão presentes no nosso dia a dia, onde? Corrosão dos metais, né? Acontece na fermentação aí de bebida, processo de fermentação, combustão, qualquer reação de combustão, como a combustão da gasolina, no gás, no óleo diesel, são reações de óxido-redução. A sua respiração é uma reação de óxido-redução, a fotossíntese, pilha, bateria, tudo que vocês possam imaginar que tem no nosso dia a dia com relação a esses fenômenos, são, então, reações de óxido-redução. Eu vou tentar colocar aqui um videozinho, ver se vocês conseguem enxergá-lo. Espera só um pouquinho, que eu vou ter que tirar o compartilhamento para poder colocar. Deixa eu agora compartilhar de novo, que vou ter que colocar o áudio. Aqui, colocando o áudio. Vamos lá. Deixa eu
procurá-lo aqui. Eletrólise, reações de eletrólise, classificação, oxidação e redução. Vê se dá para ouvir aí, pessoal. Os processos simultâneos de perda e ganho de elétrons podem ser representados por equações convencionais conhecidas como semi-reações, onde os elétrons são designados pelo símbolo E-. O processo de liberação de elétrons é chamado de oxidação. Ao perder elétrons, o magnésio foi oxidado. O ganho de elétrons é conhecido como redução. Ao aceitar elétrons, o oxigênio foi reduzido. Os elétrons liberados por um átomo são recebidos por outro. É por isso que a redução e a oxidação são processos simultâneos. O termo oxidação ou redução é usado somente se estivermos interessados no comportamento de um reagente específico. Uma reação redox é a soma das semi-reações ou semi-equações para oxidação e redução. Os elétrons que ocorrem nos dois lados da equação podem ser desconsiderados. Isso vai acontecer porque os elétrons envolvidos da espécie que oxida vão ser recebidos pela espécie que reduz. Então, os elétrons não desaparecem, nem são criados, né? O que acontece é que eles são transferidos. E nessa transferência nós temos, então, a reação, né, redox acontecendo. Nós podemos, então, considerar uma reação de óxido-redução como a soma de dois processos, né? A reação de oxidação e a reação de redução. Nós vamos chamar, então, de semi-reações. Eu vou ter uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. A soma dos processos que ocorrem de maneira simultânea vai me dar a equação global, que é a reação redox, né? Assim como vocês faziam lá na termoquímica, né? Tinha lá as reações na lei de Hess, né? Que vocês somavam as reações que aconteciam, as etapas, né? Você vai fazer a mesma coisa aqui com relação às reações de óxido-redução. Então, pessoal, o conceito de oxidação e redução, quando nós vamos aplicar, vai precisar, então, de ter um parâmetro que é fundamental para você perceber que houve transferência de elétrons, que uma espécie química oxidou ou reduziu. Como que eu vou saber quando isso aconteceu? Eu vou precisar estabelecer uma grandeza, para associar essa grandeza à sua espécie química e verificar se houve uma variação naquela grandeza para ter condições de classificar o processo, se foi uma oxidação, uma perda de elétrons, ou se foi uma redução, um ganho de elétrons. Essa grandeza é chamada de NOx, número de oxidação. Então, ela é fundamental. Por que nós vamos ter que usar esse número de oxidação, esse NOx? Porque nós vamos ter que avaliar no seu elemento, na sua espécie química, qual é a tendência que ele tem. Se ele tem uma tendência a perder elétrons, ou se ele tem uma tendência a ganhar elétrons. A partir desse número de oxidação, você vai ser capaz, então, de prever a tendência que essa espécie química tem. Por exemplo, os metais têm uma tendência a perder elétrons. Então, o número de oxidação deles normalmente assume valores positivos. Já os não metais têm uma tendência a ganhar elétrons. Então, eles assumem números de oxidação negativos. Por que isso acontece? Porque esses números de oxidação estão associados às cargas elétricas aparentes que a espécie química tem quando ela participa das ligações químicas formando lá uma substância. Então, vamos aqui adiante, como nós vamos entender esse número de oxidação. Lembra lá dos compostos, né? Nós temos compostos iônicos, temos compostos moleculares, temos substâncias. Né? No caso de compostos iônicos, quando eu tenho um composto iônico que é formado por
metal ligado a não metal, nós temos lá a ligação iônica, eu tenho o metal transferindo definitivamente os elétrons para o não metal, tenho a formação de cátions e ânions, e a força elétrica de atração, eletrostática mesmo, entre cátion de carga positiva e ânion de carga negativa, forma a ligação iônica. Então, um exemplo que é colocado aqui é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, só para a gente lembrar, né? Nosso amiguinho sódio está no grupo 1 da tabela periódica, ele tem um elétron de valência, ele tem uma tendência a perder esse único elétron de valência que ele tem, para ficar com o seu octeto completo, a camada anterior dele fica com 8 elétrons, ele fica estável. Esse elétron do sódio pode ser transferido definitivamente para o cloro, que é um halogênio, está lá no grupo A da tabela periódica, tem 7 elétrons de valência, precisa ganhar um elétron para completar o seu octeto, ficar com 8 elétrons de valência e adquirir estabilidade, e isso acontece na ligação iônica. Esse elétron, de fato, é transferido definitivamente. Onde eu terei o sódio, então, formando um cátion Na+, e o nosso cloro formando o ânion Cl-. Percebam, então, que quando esses caras formam cátions e ânions, eu já consigo associar um número de oxidação para eles, a partir dessa carga elétrica. O número de oxidação do sódio, Na+, o NOx dele, tem o valor +1. E o número de oxidação do cloro, Cl-, fica sendo -1. Então, para esses compostos iônicos, de imediato, eu já sou capaz de determinar o número de oxidação que eles assumem quando estão fazendo as suas ligações iônicas. O cátion, ele vai ter um número de oxidação que é igual ao seu valor de carga. Então, se o nosso cátion tem carga 1+, o número de oxidação dele é +1. Se o nosso cátion tem carga 2+, o seu número de oxidação vai ser +2, e assim por diante. Da mesma maneira, o ânion, que está envolvido na ligação iônica, vai ter o seu número de oxidação associado à sua carga negativa. Por exemplo, o cloro Cl-, Cl1-, vai ter número de oxidação -1. O oxigênio 2-, vai ter número de oxidação -2. O nitrogênio 3-, esse ânion, vai ter número de oxidação -3. E assim por diante. Tranquilo aqui, pessoal? Sim, sim. Tranquilo. Uma coisa importante, cara. Quando você tem lá a tabelinha periódica, só para a gente relembrar, nós temos lá os grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, vai ver os 18 grupos, né? Ou famílias da tabela periódica. Nós lembramos que a posição do elemento no grupo, ela está relacionada à quantidade de elétrons na camada de valência. Então, os elementos que estão no grupo 1, os metais alcalinos, eles têm um elétron de valência. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Então, perceba que a carga que eles assumem vai ser sempre 1+. E, evidentemente, o número de oxidação deles será sempre +1. Nós podemos chamar que o estado de oxidação deles é sempre +1. Fixo, não muda. Os elementos do grupo 2, da tabela periódica, ou 2A, metais alcalino-terrosos, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Isso faz, então, com que a carga dos cátions que eles formam seja sempre 2+. Magnésio, 2+, cálcio, 2+, estrôncio, 2+, bário, 2+. E, consequentemente, o número de oxidação deles é fixo e vale sempre +2. O estado de oxidação deles indica +2, número de oxidação +2, carga elétrica deles é sempre 2+. Aí, o que acontece? Tem alguns elementos que vão lá do grupo 12 até o grupo, do grupo 3 até o grupo 12,
que são os elementos de transição. E esses elementos de transição podem assumir estados de carga, de oxidação diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui o estânio. O estânio pode assumir, né, cargas 2+, e carga 4+. Ele tem dois números de oxidação possíveis, mais 2 e mais 4. O chumbo também tem dois números de oxidação possíveis, 2+, 4+, das suas cargas, portanto, pode ter NOx mais 2 e mais 4. Tem vários elementos de transição na tabela periódica que podem assumir mais de um estado de oxidação. Mas tem alguns, como eu mostrei para vocês, que tem um número de oxidação fixo. Ao caso do alumínio também, o alumínio no grupo 14, ele sempre assume uma carga 3+. Portanto, o NOx dele é fixo, mais 3. Alguns, né, elementos que são os não metais também têm número de oxidação fixo, porque tem uma carga fixa. Mas, em algumas situações, pode haver uma variação. Mas, normalmente, nos não metais, esses elementos do grupo 15, por exemplo, nitrogênio, assume carga 3-. Fósforo, carga 3-. Pode variar essa carga? Pode. Em alguns compostos que eles formam, pode haver algumas variações. Vamos aprender lá na frente como que nós vamos descobrir isso. E vejam que os elementos que estão no grupo 15 têm 5 elétrons de valência. Então, a tendência deles é ganhar 3 elétrons para completar o octeto. Por isso que, usualmente, eles assumem carga 3-. Os elementos do grupo 16, os nossos calcogênios, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Portanto, eles precisam ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Então, usualmente, eles vão assumir carga 2-, porque ganharam 2 elétrons. O oxigênio, o enxofre, o selênio. E os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na camada de valência, precisam ganhar um elétron para completar o octeto, são os halogênios. Ganhando esses elétrons, esse elétron, né, eles assumem carga 1-. Então, está aqui o fluoreto, F-, cloreto, Cl-, brometo, iodeto. E, claro, os gases nobres, aqui no grupo 18, já estão com seus 8 elétrons na camada de valência, estão estáveis, existem na forma monoatômica, e então não ganham nem perdem elétrons. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, sim. Dúvidas por enquanto ou não? Ainda não. Agora, pessoal, nós temos que entender como que vai acontecer, né, a determinação do número de oxidação quando eu tenho a ligação covalente. Na ligação covalente, o que que ocorre? Existe o compartilhamento dos elétrons entre os não metais. A ligação covalente é formada entre não metal com não metal. Os não metais não têm tendência a perder elétrons. O que eles fazem, então, é compartilhar par de elétrons entre eles e estabelecer, então, uma ligação que vai conferir a eles estabilidade. Eles completam o octeto dessa forma. Então, eu tenho a formação de uma molécula. Essa molécula formada por ligações covalentes, compartilhando pares de elétrons entre os elementos, é a que vai caracterizar uma substância molecular. Nessa situação, eu não tenho a transferência definitiva de elétrons de um elemento para o outro. Eu tenho um compartilhamento desses elétrons. E vocês se lembram lá no estudo da tabela periódica, lá no primeiro ano, que eu tenho uma propriedade periódica muito importante chamada eletronegatividade. Essa eletronegatividade é uma propriedade onde o átomo, né, do elemento atrai mais fortemente para si os pares de elétrons que estão envolvidos numa ligação química. Então, os elementos químicos que são não metais, que têm raio atômico pequeno,
eles têm, então, uma força de atração pelos elétrons que participam de uma ligação química maior, mais intensa. São mais eletronegativos. E quando eles puxam esses pares de elétrons que participam de uma ligação química mais para perto deles, eles acabam, então, criando uma situação onde se forma uma carga parcial negativa próxima a eles, que é representado por essa letrinha grega delta minúscula aqui, que eu vou destacar aqui para vocês, né? Carga parcial negativa. Por que isso acontece? Porque o elemento ele é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons mais para perto dele, a densidade eletrônica que tem naquela ligação química fica maior no elemento mais eletronegativo, os elétrons ficam mais próximos dele, e o outro elemento que é menos eletronegativo vai ficar com uma carga parcial positiva, representado por esse delta minúsculo, mais aqui. Isso acontece porque os elétrons que estão envolvidos na ligação química, que também são compartilhados com ele, ficam mais afastados daquele elemento, daquela espécie. Então, tem uma formação de uma carga parcial positiva. Isso é ilustrado aqui, um pouco mais para cima. Então, vejam aqui na molécula de água, né, um exemplo disso. Opa! Nossa molécula de água é formada aqui por um oxigênio e 2 hidrogênios. Eu tenho aqui 2 ligações covalentes, o oxigênio compartilhando um elétron com 2 hidrogênios, então são 2 ligações covalentes. O oxigênio é um elemento muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar mais para perto dele o par de elétrons que está envolvido na ligação. E quando ele puxa esses elétrons mais para perto dele, ele vai, então, assumir uma carga parcial 2-. Enquanto cada um dos hidrogênios assume uma carga parcial 1+. Os elétrons ficaram mais afastados dele. Dessa maneira, eu consigo associar um número de oxidação para cada uma das espécies químicas que estão participando na formação dessa molécula. O número de oxidação do oxigênio, nesse caso, vai ser -2, porque ele tem uma carga parcial 2-. E o número de oxidação de cada um dos hidrogênios desta molécula é +1, porque cada um deles fica com uma carga parcial de dentro daquela situação de atração pelos elétrons por parte do elemento mais eletronegativo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Sim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se tem alguém aqui no lobby. Tem 2 aqui. Voltando lá. Um outro exemplo que ele coloca aqui é a molécula de CO2, né, do dióxido de carbono. Vejam aqui no dióxido de carbono que eu tenho essa situação. A fórmula eletrônica dele, então, está aqui. O carbono fazendo duas
Oi, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Tá bem estável aqui a minha internet. Eu vou sair agora. Na terceira aula nós voltamos e continuamos aí o nosso assunto, beleza? Beleza. Ok, galera. Até mais então. Daqui a pouco a gente se vê novamente. Até, Jô.